Boa tarde a todo mundo que está entrando na transmissão. Vamos ver se agora vamos conseguir falar com o Pipo. A gente tentou anteriormente, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora eu acho que vai. Aceitar lá, né? Tem que aparecer na tela dela, tem que aceitar Aí. dele. Tem que Agora aceitar. deu. Foi. Agora deu certo. Tá ouvindo, tá ouvindo aí, Pipo? Tá Pipo, tá cortando um ouvindo pouquinho, nós? mas consigo. Show de bola. Pipo é o nosso convidado de hoje, pessoal. Pipo, um grande jogador de futebol. Tô escutando sim. Tá dando uma picotadinha na tua imagem aqui para nós. Tá bom a Agora eu acho que imagem? foi. Estou conseguindo me escutar bem? Beleza. Agora eu tô conseguindo te ouvir e me ver bem. Pipo, Beleza. prazer falar contigo, por toda a tua história aí no nosso esporte blumenauense, por tudo que tu fez ali no Metropolitano, tua passagem. É muito gratificante a gente estar se encontrando aí novamente. Hoje você é o nosso convidado. Te agradeço aí pelo convite, por ter aceito. A gente está aqui com o Denis, nosso coordenador, professor da escolinha. Ele até quer abrir a conversa já para falar uma situação que vocês têm de identidade. Manda bala. Então, Pipo, antes de mais nada, de a gente começar, de eu te agradecer, né? Eu quero... Depois eu sei que tu vai falar sobre isso, sobre valores, e sobre pai, mãe, sobre família, né? O quanto o teu pai e a tua mãe foram importantes na minha vida, né? Porque a gente jogou muito tempo junto, vivia bastante tempo junto na praia, jogava bola Santa Catarina fora aí, então quero mandar um beijão para eles e dizer quanto que eles foram especial para mim, para os meus valores. E eu acho que agora eles estão assistindo, né? Um beijão para o tio Ronaldo e para a tia Ana aí também, e para o Paulo, um abração, tá? Dizer o quanto que eles foram importantes. E seja bem-vindo, pode se apresentar aí, fica à vontade e vamos passar um pouco dessa história aí para os nossos alunos e para os nossos pais e para os nossos seguidores. Obrigado, Denis. Obrigado, Sidney. Fiquei muito feliz com o convite, né? É um bom momento, acho, para a gente conversar aí com essa garotada, com os pais dessa garotada aí, para a gente poder trocar um pouco de experiência. E é muito bom escutar de você aí, Denis, né? A gente realmente teve uma história muito grande enquanto crianças, enquanto adolescentes, né? E poder usar esses exemplos positivos aí para a gente influenciar de forma bacana aí novos talentos, novos jovens aqui da cidade, da região de Blumenau. É muito gratificante. Obrigado pelo convite. Então, Pipo, a gente vai começar perguntando aonde tu começou, né? Eu, na verdade, esse comecinho eu já sei, né? Mas quem está nos ouvindo quer saber aonde tu começou, da onde veio essa inspiração, quanto tempo tu ficou no futsal, isso tudo a gente vai saber depois. Mas diz para nós aí um pouquinho aonde tu começou, como foi a inspiração, como foi o começo, só para a gente ter um resuminho e depois ter mais umas perguntinhas relacionadas a isso. Não, então, tudo começou com 4 anos, né? Quando eu, na oportunidade, pude estar junto com mais um colega meu, o Queco, né? Que é uma pessoa que construiu também a adolescência e a infância comigo. A gente começou quando criança, juntos, batendo bola um contra o outro lá na Associação da Ering, onde também tudo durou por muito tempo, né? Foram 10 anos lá. Então, começou de lá. Começou com uma brincadeira de 2 pessoas que virou uma grande escolinha de futebol, virou uma grande formadora de cidadãos. Então, influenciou, né, a sociedade, não só da região dali, do bairro, né, onde ela está hoje, mas também acho que de toda Blumenau e, de alguma forma, Santa Catarina também. Então, tudo começou lá, muito cedo, quando criança, e acredito que contribuiu muito para a minha evolução como profissional, né, que hoje sou, e também como pessoa, também como ser humano, que prezo muito, né? Então, foi por lá. Maravilha. Pipo, tua passagem no Metropolitano, clube aqui de futebol aqui na nossa cidade, foi marcante. Marcante para a tua carreira, marcante para o clube. Tu vivenciou um dos melhores períodos da história do Metropolitano, fundado em 2002 e que agora ainda está em atualidade. Mas aquele período ali que tu vivenciou, jogou ali, foi a melhor época do Metropolitano, sem sombra de dúvidas. E nesse período,
tu participou de um dos jogos mais marcantes que eu já vi na minha vida, pessoalmente. Que foi o jogo do Metropolitano contra o Juventude em 2013. Como é que foi para ti? Aquele estádio lotado, aquela vibração, Blumenau o tempo inteiro falando de Metropolitano, de futebol, aquele auge. Então, ali foi também o meu último jogo profissional, né? Então, posso dizer que terminei com chave de ouro a minha carreira esportiva. Naquela oportunidade, a expectativa era muito grande, a gente estava a um resultado de ter o acesso, né, para a cidade aqui e a região para uma divisão superior ao futebol, que aquela época era muito importante, né? E até hoje é importante, dada a dificuldade que os clubes têm de manter um calendário durante todo o ano. E então o envolvimento, né, aquela expectativa gerada, todas as pessoas que nos procuravam na época nos meios de comunicação disponíveis naquele ano, foi bem envolvente, bem emocionante, né? Eu acho que foi um final, uma partida que a gente acabou não se classificando, com um empate em 0-0. Tinha um cunho também que naquela época a gente passava por uma dificuldade aqui na cidade, de muita chuva, de enchente. Então, a gente, naquele momento, também se solidarizou com isso. Eu acho que foi também um combustível a mais, né? Acho que batemos na trave, literalmente, né? Naquele lance aos 36 do segundo tempo. Mas acho que tudo foi muito positivo. Foi uma trajetória muito bonita naquele ano. A gente conseguiu fazer uma campanha muito bacana, que acho que trouxe, né? Tá bom. Pipo, a tua transmissão travou Pipo, a tua transmissão travou nessa reta final da tua resposta. Ele picotou e eu acredito que o público que está nos acompanhando não viu a resposta final. Até onde? Aquela parte final ali do público que tu citou, deu uma travada de volta. E agora eu estou te escutando. Tá conseguindo me escutar agora? Agora sim, Agora melhorou. sim. Não consigo escutar. Deu um Não consigo probleminha de volta escutar. na transmissão. Agora tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô. Voltou. A tua internet que tá travando aí. Aconteceu alguma coisa, provavelmente. Pode ser que sim. Vamos lá, Então, vamos de novo. Até onde vocês conseguiram me escutar? aquela parte da enchente lá, que vocês se solidarizaram e tal. Então, foi um ingrediente a mais naquela época, né? Porque a cidade estava passando por uma dificuldade adicional muito ruim, né, para nós todos, né? Que a gente sempre tem que se superar e sempre juntos a gente sai daquelas dificuldades que enfrentamos de vez em quando, né? Quando isso acontece. Então, todo esse envolvimento, toda essa atmosfera nos ajudou. A gente bateu na trave, literalmente, né? Faltou pouco. Mas eu acho que foi uma forma de nós mostrarmos também para as pessoas, né, e para a nossa comunidade, que também conseguimos, em âmbito nacional, aspirar coisas maiores, aspirar crescimento, aspirar mostrar a bandeira da nossa cidade, das pessoas que aqui residem bem. Então, acho que, mesmo sem a classificação naquele último jogo, eu acho que foi uma campanha muito digna, uma campanha que trouxe muito pensamento positivo e inspirou muita gente desde então. Pipo, eu quero fazer duas perguntas ainda baseado naquele momento. 36, 37 minutos do segundo tempo. Como é que é o nome dele, rapaz? Agora me deu um branco. Edmar pega a bola, dribla o goleiro e o pé escorrega e ele chuta para fora. Como é que é para o jogador, naquele momento, tu ali dentro de campo, mas um pouco mais lá para trás, no sistema defensivo, ver aquela situação? Como é que é para ti ali dentro, aquela emoção diferenciada? Olha, o coração bate forte, mas a gente está tão concentrado na partida que a gente acaba não tendo muita emoção naquele momento, né? A gente acaba, depois do jogo, quando a gente revê, sendo mais emocionado, estando mais emocionado que propriamente durante a partida, porque o nível de concentração é muito alto, né? A gente tinha a noção da responsabilidade, eu, por ser de Blumenau, né, também tinha essa vontade, esse desejo, eu já tinha planejado a minha saída do futebol, então seria um final ainda mais bonito para a carreira. Então, acabou que
que naquele momento o coração talvez estava mais na concentração, na razão, para procurar fazer a coisa certa. Mas depois assistindo o lance e vendo, caramba, né, até botando um pouco a camisa de torcedor, foi por pouco. Eu acho que naquele momento a gente fica assim pensando, caramba, por alguns centímetros a bola não entrou e por alguns centímetros a gente não tinha colocado a nossa cidade numa divisão melhor do futebol brasileiro. O Pipo, alguns pais me questionaram, e até na última live, né, perguntaram qual que é a idade certa de migrar para o futsal, para o campo, né? A gente aqui na escolinha tem a oportunidade de ter o futsal e o campo, né? E assim, se a criança conseguir intercalar, é melhor, né? Futsal, bola pesada, no campo a bola é um pouquinho mais leve, parte técnica melhorada, né? Tu viveu essa experiência, tu pode contar para nós, né? O Dão foi só do futsal e não conseguiu falar porque ele começou no campo também, só que teve muito pouco de campo. Tu teve essa experiência de estar no futsal, estar no campo e no limite da idade ir definitivamente para o futebol de campo, né? Conta um pouquinho para nós a importância de ter o futsal, de como foi isso na tua carreira. Então, o futsal ele me ajudou muito no meu desenvolvimento técnico, né, tático e esportivo também. Porque comecei no futsal, né, com 4, 5 anos e incluí o futebol de campo com alguns anos depois, 6 ou 7 anos de idade, né? E essa troca, né, de futsal e futebol de campo, ela foi muito importante para o meu desenvolvimento. Eu acredito muito ao futsal devido ao curto espaço de campo que você tem, então você precisa raciocinar mais rápido, atuar mais rápido e acaba precisando, né, desenvolver habilidades no menor espaço de campo, né? E depois que você migra para o futebol de campo... Travou de novo. A internet dele. A idade correta, no meu caso, foram com 14 anos. 15 anos, quando eu estava finalizando ali com a associação da ERG, já entrando em um caminho mais profissional. Então, assim, entendo que se não for para ser algo valente para a pessoa, para a criança, levar para o resto da vida, eu acho que levar os dois juntos é o ideal. Então, 15, 16 anos, usando o meu exemplo, é uma boa idade, dado as diferenças de habilidades e de exigências que cada uma das duas modalidades, mesmo sendo futebol, exigem. Show. Tipo, a gente que acaba vivenciando as duas modalidades, a gente nota que o campo, até tu deve me falar isso com mais propriedade, no campo o treinador ele até utiliza em muitos momentos aqueles treinos em espaço reduzido, né? Tu até mencionou isso agora na resposta que tu deu pro Denis. Tu falou da questão do espaço reduzido, e eu vejo que no campo isso no treinamento é muito comum, esse campo reduzido. E daí eu te pergunto, o que é esse espaço reduzido que o futsal te proporciona pode influenciar como resultado dentro de campo, no futebol? O raciocínio rápido. Eu acho que ele traz uma necessidade de você agir e atuar de forma muito mais veloz, né? O futsal ele não te dá tempo de você pensar muito, né? Primeiro que você tem menos pessoas em campo, então você passa a ter uma relevância maior dentro do jogo. E o espaço, por ser menor, você precisa atuar e fazer as coisas com uma velocidade muito maior. Então, eu ratifico esse ponto, né? Da gente ganhar essa necessidade de raciocinar rápido. E como o futebol de campo tem evoluído muito fisicamente, você vê que os atletas estão cada vez melhores fisicamente, né? E tecnicamente acabam, às vezes, comprometidos, né? Os mais técnicos, por causa dessa virilidade física dos atletas mais físicos, né? Ter o raciocínio rápido ajuda muito, né? Porque o espaço no campo, por mais que seja maior, tem se reduzido com o aumento da velocidade do jogo. Deu uma travadinha de volta, Pipo. Raciocínio rápido, que o futsal naturalmente dá pelas características do futsal. Pipo, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Ah, tá. No finalzinho ali deu uma travadinha. Pode ser eu acho que é alguma coisa. Tá dando uma picotada. Desculpa. Talvez
se tu tirar do Wi-Fi não resolve ou não? Vamos tentar. Tirei aqui. Vamos ver. Ô, Pipo, eu tenho uma pergunta aqui, até tu vai conhecer quem eu estou falando, do Wallace, né, que trabalha até hoje em Blumenau, né, te conhece desde garoto, e eu vou ler a pergunta dele inteira, porque eu achei ela muito interessante, tá? Em relação à sua geração de meninos, 88 até 92, foram fantásticas em Blumenau, né? Me incluo nessa relação, né? Sou 90. O que você imputa, o que você imputa o fato da diminuição da formação de talentos nas gerações sequenciais na região? Isso ele quis dizer que diminuiu muito, né? A geração de talentos após 92, né? Talvez dá até para empurrar um pouquinho, 92, 93, 4, né? Aí depois deu Até uma 96, queda, né? 98. Eu acho que, E depois deu uma queda, né? Oi? E depois deu uma queda grande, né? Travou de novo. Tem um ponto muito à sociedade, a evolução do que a gente tem, a evolução da sociedade que vem presenciando, né? A gente vem cada vez mais digitalizando a nossa vida. E com essa digitalização, a gente acaba tendo muitas opções para qualquer faixa etária, incluindo-se os jovens. Com menos oportunidades, com menos opções, vamos colocar assim, né? A gente acabava, por natureza, indo mais para a rua, indo mais brincar com os amigos fora de casa, nas horas vagas, e, eventualmente, praticava algum esporte, né? Seja ele o futebol, futsal, natação, vôlei, basquete, qualquer um deles. Né? Então, por essa falta de, talvez, ou menos opções no passado, vamos colocar assim, a gente acabava se sentindo por obrigação e pelo meio nos empurrava para praticar algum esporte. Eu acho que com esse aumento, né, das oportunidades que o jovem, né, tem, a criança tem hoje, e os pais também têm hoje, isso acaba dividindo o público, né, e não trazendo tanto ele para o esporte, mesmo o esporte tendo sido muito importante e ser muito importante na vida de qualquer criança e de qualquer pessoa. Então, respondendo diretamente, eu entendo que a digitalização, né, o aumento das oportunidades que a sociedade tem hoje, com a digitalização que a gente vem vivenciando, também pela maior exigência que a sociedade vem dando para as crianças em relação ao seu desenvolvimento cada vez mais rápido, né, precisando entregar cada vez mais coisas. Com problema na internet. Praticando algum curso na internet, jogando muito mais facilidade que nós fazíamos no passado. Então, creio que é esse o caminho. E acho que uma pergunta que viria naturalmente é como resolver isso, né? Porque como que a gente consegue trazer novos jovens ou retomar essa velocidade? Eu acho que, respondendo também essa minha auto-pergunta, dividindo realmente e passando a importância que o esporte tem. Né? Eu acho que o esporte ele me desenvolveu como cidadão. Eu cheguei onde eu estou hoje por causa do esporte, por causa das coisas que o esporte me trouxe, talvez até de forma mais acelerada também. Né? Eu fui morar sozinho com 16 anos, saí de Blumenau. Tive que me amadurecer como adolescente ainda. Eu estava no 2º ano do ensino médio àquela altura. Então, acabei precisando me desenvolver mais rápido. E isso foi o esporte. Né? Não foi outro caminho. Né? O esporte me trouxe isso. Né? O esporte me trouxe uma disciplina muito grande. Né? Você respeitar, você ter do outro. Você entender as regras, né, que você tem que seguir para que a gente possa viver bem entre pessoas e na sociedade. Então, até respondi um pouco mais do que a pergunta do Wallace para poder também trazer uma solução, que é passar a importância que o esporte tem. O quanto ele desenvolve um ser humano, uma criança, um adolescente e até uma pessoa na fase adulta. Né? Você praticar esportes não é somente estética, né? É também como valor, como crenças, como hábitos que você desenvolve enquanto atleta. Ô Pipo, só aproveitando o embalo que tu tá aí respondendo para nós, se tu conseguir, eu não sei se tu estás longe do modem, do teu modem da internet aí, porque a nossa
a nossa transmissão está bem picotada. E acredito que está prejudicando até um pouco as tuas respostas ali, porque ele está cortando no meio. Eu vou tentar chegar mais perto aqui do mundo. Só um pouquinho. Ah, show de bola. Beleza. Que daí até qualifica mais a imagem. Tá bom, só um pouquinho. Show de bola, Pipo. Beleza. Que daí até qualifica mais a imagem. Vamos ver se está melhor. Só um pouquinho, estou me ajeitando aqui. Aí. Pronto, vamos ver se melhora agora. Mudei aqui. Por enquanto, mudei aqui agora. Show de bola. Ô, Pipo, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Pipo. Tu, vivendo ali o auge da carreira, a partida mais importante da história do Metropolitano, e daí o Pipo resolve se aposentar. O que te fez, naquele momento da tua carreira, optar assim, não, eu vou parar e agora eu vou focar na minha vida profissional fora do futebol? Aposentar com 25 anos pode parecer meio maluco, né? Mas foi realmente, de fato, o fim da minha carreira. Realmente aposentei. Eu acho que o que me fez foi toda uma história que foi construída desde o início da minha carreira, né, como futebol, desde criança. O que houve? Né? Eu, por influência muito da minha família, né, ajuda do meu pai, da minha mãe, por muito tempo eu fui influenciado a estudar cada vez mais estar mantendo a minha rotina de estudo, mesmo no esporte. Né? Então, isso foi na época de associação da Hering, quando eu passei pelo Tupi ali de Gaspar, que eu tive 2 anos lá, quando eu fui para o Grêmio, né? Quando eu fui para alguns clubes, né, depois do Grêmio, como Boa Vista do Rio de Janeiro, como Catanduvense, o Metropolitano, o Asa de Arapiraca, sempre tentando manter o estudo como prioridade também. Né? Então, por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei aos 24, 25 anos, não foi uma decisão 880, vamos dizer assim, né? Ou eu tinha que me manter no esporte. Por causa dessa construção acadêmica que foi feita, e a minha formatura foi realmente no mesmo ano em que eu parei de jogar futebol, eu pude tomar aquela decisão com mais tranquilidade. Né? Eu sempre procurei ter o estudo como um alicerce para a minha vida, sabendo que a carreira de futebol, por alguns motivos, pode não dar certo, porque ela também é muito rápida, né? Com 35 anos, né? Ainda jovem, né? Você já é considerado uma pessoa mais velha para jogar o futebol profissional, então a carreira com 35 anos precisa ser interrompida por questão de idade, né? De corpo, que você não aguentaria mais. Então, assim, essa história e esse estudo que eu construí junto com o esporte, ele facilitou essa decisão. Então, quando ela aconteceu, já era uma decisão de 1 ou 2 anos que eu vinha amadurecendo na minha cabeça. Né? Não foi da noite para o dia que eu decidi isso. Né? E sempre foi até um combinado que eu tive com a minha família, que quando eu me formasse, eu tomaria essa decisão. Seja ela para continuar, ou seja ela para interromper e seguir uma vida profissional como qualquer outra pessoa. Né? Uma vida corporativa, vamos chamar assim, não esportiva. Então, quando acabou a carreira, né, quando eu decidi acabar, eu já tinha um plano pós-carreira, muito porque eu tinha estudado até lá. Então, eu era formado. Né? Com 25 anos, eu estava formado na faculdade, na universidade aqui em Blumenau, né, em administração, e ali eram os próximos passos e eu realmente não conseguiria mais conciliar. Então, eu precisava tomar uma decisão. Ou entrava 100% no esporte, ou 100% na vida corporativa e acadêmica. E foi o que eu decidi. O Pipo, pegando um pouco o gancho do que você falou, do seu pai, da sua mãe, né? Que te deram todo o suporte. A gente vê muitos meninos saindo, indo embora cedo, às vezes acabam se perdendo, né? Por algum motivo, né? E mesmo como você falou, tu foi embora cedo, estava estudando, estava no 2º ano. Conta para nós, assim, principalmente esse recado fica para os nossos alunos, até para os outros meninos que estão ouvindo, o quanto é importante, Pipo, o papel do pai, da mãe, da família te dar esse suporte quando você está longe de casa, tanto para morar, como para estudar, ou num conselho, ou numa visita.
Faz um resumo, dá umas pinceladas, o quanto foi importante isso para ti? Olha, foi fundamental, né? O meu pai e a minha mãe me construíram como pessoa, né? Colaboraram com a minha educação, colaboraram com a minha formação profissional, né? Sempre me apoiando, nunca me tendenciando, nunca me forçando a nada, sempre deixando eu aberto, mas com alguns princípios, né? Você pode jogar futebol em Porto Alegre, né? Quando foi com 16 anos, quando eu fui, mas você precisa estudar, você precisa morar de certa forma bem, você precisa se alimentar, você precisa se cuidar, né? Porque qualquer um dessas frentes tendo um deslize, a gente vai te trazer de volta, né? Então, assim, eu agradeço essa postura que foi dada, porque hoje está muito claro para mim que se não fosse esse direcionamento, né, essas diretrizes, por causa do pai e da mãe, ou das pessoas que a gente mora junto, que a gente convive, que a gente escuta, né? Não necessariamente pai e mãe, mas o tio, a tia, o vô, a avó, o amigo, o colega, qualquer uma pessoa, né, que possa influenciar positivamente uma criança, um adolescente a poder se desenvolver e manter o esporte e estudo ao mesmo tempo, né? Meu pai, eu estava dando risada quando você fez a pergunta, porque meu pai faz muita questão, e você sabe disso, de morar bem. Você tem que morar bem, você tem que se alimentar bem, né? Então, ele nunca abriu mão disso, né? Alguma qualidade você tem que ter para morar, para você poder viver bem, né? Não é justo também um adolescente passar por muita dificuldade, né? A níveis extremos de dificuldade, que é a realidade do futebol brasileiro, né? Se você for aí para alguns clubes, tirando esses clubes da Série A, né? Você encontra muita dificuldade, né? Você é seduzido às vezes por uma oportunidade que na prática acaba não se confirmando. Então, essa questão estrutural fora campo foi muito importante e com certeza meu pai e minha mãe tiveram participação decisiva. O Pico, só deixa eu complementar o que tu falou. A gente estava mesmo falando antes da transmissão, né, que o teu pai teve um papel fundamental no esporte em Blumenau, né? Até mesmo quando ele era presidente na associação, né? Que eu lembro que a gente falava, a gente comentava, conversava quando criança. A associação passava por um momento ruim, né? E o teu pai teve papel fundamental, não tanto só na presidência, mas como no suporte da empresa para as categorias de base. E também depois no Metropolitano, né? Que ele intermediou, né? Ajudou esse papel da empresa ajudar o clube metropolitano, né? Isso é importante a gente frisar, porque são poucas pessoas que sabem disso, né? Então, às vezes, a gente olha por um lado, aquele cara lá, o seu Ronaldo, era isso, era aquilo. Não, ele teve papéis que foram essenciais para o esporte blumenauense, né? Até hoje, já falando sobre base, é uma pena que as categorias de base da Hering terminaram, né, no final do ano passado. Então, a gente vê o quanto foi importante, né? A gente está falando de 2000, 2002, 2003, e ao fim de 2019, a gente está falando de 20 anos que se passaram. Então, vale lembrar o papel também, não só que ele te deu esse suporte, que a tua família te deu, mas assim o papel do teu pai dentro do esporte blumenauense. Sim, ele gosta muito, né? Ele tem esse jeito mais discreto, né? Porque para não confundir, né? A carreira minha com a participação dele, mas ele é um apaixonado pelo esporte, sempre foi, né? Acho que mais apaixonado que pelo esporte é por ajudar as pessoas e querer o bem das pessoas, né? Como um todo, né? E nada melhor do que usar o esporte como uma ferramenta para isso. Então ele soube usar isso, claro, óbvio, né? Com o nosso interesse, né? Meu e do meu irmão, isso se reforça, mas eu acho que nós somos dois, né? As escolinhas da Hering com certeza tiveram ao longo dos anos centenas de crianças que foram ali trabalhadas e obviamente as escolas junto, né? Brincar, os nossos rivais também se motivam por causa daquele meio que também constrói uma história bonita, né? Falando aqui do futsal da Pama, no campo da Artex, da Spaca Blue, né? Vocês agora aí usando também daquele legado coisas positivas. Então, assim, eu acho que é uma história que é construída em grupo, né? Nós dois somos um pedacinho, mas também tiveram centenas, se bobear, até milhares de crianças ao longo desses
anos aí de Hering, Apam, Artex, Spaca Blue, que foram construindo aí vários cidadãos. Hoje eu sou amigo de muitos deles, inclusive. Pipo, duas coisas que eu queria citar nesse momento. Primeiro, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Nesse momento, eu tenho 16 pessoas em tempo real. Outra coisa, citar também o Queco, está nos acompanhando. Ele mandou uma mensagem até anteriormente. Queco, grande pivô, está na Espanha? Não, Croácia, né? Croácia, está na Croácia. É. E um grande jogador, não sei se foi da geração de vocês também. Mesmo É a mesma geração? Queco é da minha idade. Queco foi com ele que eu comecei, né? A escolinha da Hering. Eu com ele, jogávamos sozinho. Temos uma história quase de irmãos, podemos falar assim, né? Não de sangue, mas de desenvolvimento, né? Começamos lá com 4, 5 anos na escolinha da Hering e fomos até os 15 anos juntos. Como éramos da mesma idade, a gente estava sempre no mesmo time. Costumo dizer que ele me consagrou muitas vezes, porque eu dava um passe meio errado, ele fazia o gol mesmo assim, né? Então, me ajudava sempre, né? Para mim, ele não pisava uma, Pipo. Pois é. Show. Ô, Pipo, só complementando então, um dos fatos curiosos, até tu falou anteriormente por cima, mas é que o teu irmão também jogou futebol no Metropolitano, né? Não sei se ele teve participação também pelo futsal, mas ele foi uma peça do Metropolitano. Sim. E a gente tem muito disso nas escolinhas, que o pai coloca os dois irmãos para jogar futebol, para desenvolver, socializar e tudo mais que envolve a prática do esporte. Como é que era para ti e o teu irmão jogarem junto? Como é que é essa situação da família interligada ao esporte? Eu acho que cria um meio interessante, né? A gente vive esporte, a gente fala esporte e desenvolve os dois ao mesmo tempo, né? O fato de jogar com meu irmão me fez sempre muito feliz, né? Porque sou mais velho, mas ao mesmo tempo, sendo mais velho, você se sente assim um pouco responsável pelo desenvolvimento dele. Eu quero muito bem dele, né? Então, cada passo que você dá, você sabe que ele pode estar observando, né? Então, jogar com ele para o ponto de vista meu, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque nossa diferença de 4 anos não é muito. Então, ele talvez olhasse em alguns momentos para frente assim e visse, né, daqui 4 anos é isso ou é um pouco diferente disso, mas de alguma forma ele se balizava nas ações que eu vinha fazendo. Então, para mim foi muito legal, porque amadurece, né? Você acaba se sentindo responsável por o desenvolvimento de uma outra pessoa, mesmo que seja seu irmão, amadurece rápido, né? Você acaba ganhando alguns degraus aí de desenvolvimento mais rápidos em função disso. Então, foi muito bom, foi muito legal a passagem com ele. Outra coisa, só queria complementar, Denis. Uma coisa que a gente até citou pouco ainda na transmissão é a tua passagem pelo Grêmio. Sim. Pô, hoje é o sonho de cada garoto aí é chegar num time grande, jogar num Flamengo, jogar num Vasco, jogar num Grêmio, jogar num Inter. E tu teve essa chance de desenvolver a tua base toda no Grêmio. Sim. Como é que foi isso pra ti? Foi, primeiro, surpreendente, né? Porque quando a gente começa, a gente sonha, né? Eu acredito que alguns que estão aqui acompanhando e as crianças como um todo sonham, né? Em ser que nem o Neymar, ser que nem o Kaká, que nem o Ronaldinho, pegam referências e vão para frente. Para mim foi fantástico. Eu cheguei no Grêmio com 16 anos, aquela época ainda, como eu disse, né? No início, estudando no 2º ano do ensino médio. Comecei no Sub-17, ali tive colaboração de várias pessoas lá que toparam, né? No meu primeiro jogo com o Grêmio, acho que o Denis sabe, porque o Denis estava acompanhando de casa, foi contra o Vitória da Bahia, ganhamos de 4-2 num torneio no interior de São Paulo, em Votorantim, não, foi em Promissão, e foi 4-2 e eu fiz 2 gols de cabeça, no primeiro jogo com o Grêmio, assim, né? Então, naquela hora eu falei, opa, eu acho que esse negócio é legal, hein? Gostei. E ali motivou muito, né? Naquele ano foi um ano ótimo para mim, porque virei capitão do time Sub-17, né? A gente teve uma trajetória bonita, acabei me lesionando, foram 7 meses aí de joelho machucado, mas aí depois retornando em 2008, participei da Copa São Paulo. Naquela oportunidade foi muito legal, porque ficamos em 5º lugar, né? Saímos ali no finalzinho, porque a Copa São Paulo tem muitos times, naquela altura acho que tinham 88 equipes, né? Nós ficamos em 5º lugar, perdemos para o São Paulo nas quartas de final. E naquela oportunidade pude ficar na seleção do campeonato, né, pela ESPN Brasil, que os jogos são transmitidos, a ESPN Brasil me colocou lá nos 11 titulares do campeonato.
Naquele ano fomos também campeão brasileiro sub-20, aquele torneio de dezembro que passa, né, na televisão. A gente ganhou a final do Sport Recife, ganhamos do Inter, Corinthians, Botafogo, Curitiba. Foi um campeonato bem legal. Também ganhamos o tricampeonato gaúcho naquele ano, juniores. Então, assim, aquilo tudo, independente do resultado ter sido positivo, eu estava sozinho, né? Estava longe de Blumenau. E aquilo tudo me desenvolvendo, né? Eu reforço muito isso, porque eu acho que, se pudesse dar uma mensagem hoje para todo mundo que está escutando, é manter esse foco no desenvolvimento, não só como jogador, mas também como pessoa e como ser humano. E o caminho é estudar, continuar estudando, independente das conquistas, né? Eu falo essas conquistas porque me deixaram muito feliz, né? A época, meus pais, amigos, né? Tudo lá chorando, é uma coisa assim comovente que a gente não esquece, né? Eu imagino a imagem agora na minha frente, né? Mas foram momentos assim inesquecíveis, né? Foi uma trajetória única, né? Foram 5 anos no Grêmio, né? Desde o sub-17, passei pelo sub-20, tive um pequeno período no profissional até depois mudar para outros clubes profissionais, jogando Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense, Série D do Campeonato Brasileiro e assim por diante. Ô, Pipo, não sei se tu tá vendo a pergunta do Queco aí na tela. Tá vendo? Se eu tô com saudade? Pode responder, por favor, Pipo. Olha, eu sinto saudade, sim. Né? Eu sinto saudade dos jogos, das partidas, de estar com aquela energia legal durante o jogo, entrar em campo, estádio com pessoas ali na torcida, falando bem, criticando, mas sabendo que está ali botando para fora talvez alguma energia que estava pesada dentro dele, mas curtindo aquele momento, né? Era legal, né? E sinto falta disso, sinto falta do dia do jogo, mas acho que da carreira profissional ela teve o tempo que ela precisava ter, né? Eu acho que a decisão, como eu disse antes, foi muito bem pensada. E hoje eu estou muito feliz no que eu venho fazendo, né? Hoje eu estou com uma condição profissional muito legal, né? Consegui aí, fazem agora 6 anos que eu parei de jogar futebol, consegui mudar essa linha esportiva para uma linha corporativa, mas não comparar é muito complicado, né? Eu falo muito que é uma segunda história, uma terceira história, são histórias que você vai contando com capítulos ao longo da sua vida e esse capítulo está muito positivo, né? Então, assim, é saudade do jogo, mas eu acho que agora a situação está muito legal, está muito boa, não quero mudar, não. Ô Pipo, sempre quando a gente traz algum atleta aqui na escolinha, né? Como já veio o Dão, veio o Evandro, que está no Santos, o Rafael Schmidt, que hoje também está aposentado, os meninos são loucos para saber contra quem você jogou, né? No caso do Rafael Schmidt, o Rafael Schmidt jogou contra o Cristiano Ronaldo, né? E, entre outros grandes jogadores. Eu sei até quem tu vai falar, talvez no amistoso que o Grêmio fez. Conta para nós aí lista uns 4, 5 jogadores que jogaram na seleção aí, que você jogou contra, só para matar a curiosidade dos meninos. Bom, olha, a gente teve um amistoso, como você mencionou, contra a seleção brasileira profissional, né? Quando a gente foi campeão brasileiro sub-20 em 2008, logo na sequência tinha Brasil e Peru em Porto Alegre, né? Pelas eliminatórias da Copa daquela época. E a gente fez um amistoso como prêmio pelo título nacional, né? Que a gente tinha conquistado. E naquele time que nós jogamos aquele amistoso tinha Kaká, Júlio Batista, Adriano, Alexandre Pato, Robinho, Thiago Silva, o Marcelo, lateral esquerdo, Daniel Alves, o Josué, volante. Então tinha uma porção. E de forma profissional, sem ser amistosa, né, nesses campeonatos que a gente jogou, por exemplo, quando eu joguei o Campeonato Carioca em 2000 Poxa, os anos vão passando. Em 2010, o ataque do Flamengo era Adriano e Wagner Love, né? O ataque do Botafogo era o Louco Abreu. No Campeonato, o Felipe Coutinho no Vasco, né? O Fred no Fluminense, junto com o Conca. Depois, no Campeonato Paulista, tinha o Neymar e o Ganso no Santos, que era aquele time forte do Santos, que foi campeão da Libertadores. Naquele ano, em 2012, o Corinthians foi campeão mundial. A gente jogou contra o Guerreiro, Paulinho, o Tite era o treinador do Corinthians, no Pacaembu. Então, foram vários, assim. E no mesmo time, né, dá para mencionar aqui o Douglas Costa, que foi para a última Copa do Mundo, que
está na Juventus de Turim hoje. O Cássio, goleiro do Corinthians, é um pouquinho mais velho que eu, mas alguns jogos joguei com ele. Marcelo Groy, que era goleiro do Grêmio, foi para o... agora está jogando fora do Brasil. Lucas Leiva, volante que foi do Liverpool por muito tempo, cabelo loirinho, agora está jogando na Itália. E assim outros, né? Tem uns outros, Maílson, que está jogando aqui também no Brasil muito bem, já passou por alguns times da Série A. Fernando Marçal, que é lateral esquerdo do Lyon, da França. Então tem vários assim que a gente pode mencionar que jogaram comigo, era daquele time campeão brasileiro e hoje estão aí brilhando, graças a Deus, aí mundo afora. Então, falando ali, ó, um jogador também que é importante falar, que é da nossa cidade, é o Paulinho, né? O Paulinho lá que está no Japão hoje jogando. Também merece, porque ele estava no time campeão brasileiro sub-20 lá do Grêmio, que a gente foi campeão também. Tinha dois. O Paulinho hoje está no Japão, né? Sim, já está há muito tempo, né? Eu não vou arriscar a quantidade de anos, mas com certeza mais de 5 ou 6 anos ele já está lá, sim. Show de bola. Pipo, agora os meninos gostam de saber outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, tá? Que número que você jogava, o número da camisa, sim. E outra pergunta que muita gente não sabe. Por que Pipo? Tá bom, vamos lá. O número da camisa que eu normalmente jogava era o número 3, mas gostava muito de jogar com o 16. Tá? Se eu pudesse escolher, era o 16, mas a que eu mais joguei foi o número 3, até pela posição que eu jogava, que era de zagueiro. Por que Pipo? Né? De infância, eu não tive participação nessa decisão, né, feita pelo meu pai. O que me conta é que quando eu não tinha menos de 1 ano, né, brincavam muito com o meu nariz, e brincavam de pi, aí de repente eu completava com pô, aí pi, pô, e eu gostava muito quando criança, né, de pipo, para lá e para cá. Então foi nessa brincadeira aí com o meu nariz que a gente faz com as crianças, que a gente vê no dia a dia aí, que talvez foi uma das primeiras sílabas que eu pronunciei, foi o pô, então pi, pô, ficou e pegou e ficou até hoje, né? Até hoje aqui em Santa Catarina. Não no Rio de Janeiro, onde eu vivo hoje, mas em Santa Catarina todo mundo me chama de Pipo. Talvez vão me chamar agora, porque eu vi que tem alguns aí que entraram aí do Rio de Janeiro. O Dão entrou na conversa. Tem um tal de Diogo também, né, que tá falando bastante. Diogo trabalhou comigo ano passado diretamente, fazia parte da minha equipe. Aí hoje também está lá próximo da gente, é lá da TIM também, onde a gente trabalha. Pipo, é até isso que eu queria te fazer uma pergunta. Tu falou muito durante toda a nossa live sobre essa questão do esporte e estudo. Esporte e estudo. E nós que te conhecemos assim um pouco melhor nesse ponto, sabemos que você é um cara muito dedicado no que faz. E não é à toa que, se foi um sucesso dentro de campo durante a sua carreira, também é um sucesso profissional fora do futebol. O que tu faz hoje da vida? O que foi a vida Pipo pós-futebol? Então, manda pra gente essa opinião. Isso aconteceu, vamos fazer uma pequena linha do tempo aqui, em 2014, quando eu encerrei, eu decidi me mudar, morei no Canadá durante 8 meses. Né? Me formei na FURB aqui em administração e passei 8 meses no Canadá fazendo uma especialização, como se fosse uma pós-graduação, mas se intitulava especialização em gestão de negócios. Foi muito legal porque eu não queria propriamente só praticar o inglês, né? Eu queria incluir conteúdos diferentes, né? Dentro do campo da ciência que eu estava estudando, que era administração. E isso deu bastante certo. Né? Naquele ano também, quando eu retornei, era setembro, outubro, final do ano, fiz um programa, estava com 25 anos, né? No meio corporativo, isso já não é tão novinho para ser um estagiário, né? Talvez é um tempo de você ambicionar coisas maiores, mas se precisasse também seria muito legal. Mas o que acabou dando certo foi que eu passei no programa de trainee da TIM, né? Isso foi 2015, 2014, final de 2014. Então, programas de trainee, eles procuram acelerar, né, o desenvolvimento. Você passa por várias áreas diferentes num curto espaço de tempo. No caso da TIM foram 2 anos e 3 meses, em 3 etapas de 9 meses, né? Que você tem 27 meses. E isso iniciou em 2015. E foi muito legal para mim. Foi uma virada de página muito boa para começar esse novo capítulo da minha história. Né? Entrar numa empresa do tamanho da TIM, que é uma empresa, está entre as maiores do país, né? Fatura muito e colabora muito com a nossa sociedade, com o que a gente faz hoje, que são as telecomunicações, né? De se comunicar.
E então entrar lá foi muito bom. Comecei na área comercial, passei pelo marketing, depois entrei na área comercial. Falo muito até brincando para alguns colaboradores meus que não sabia mexer no Excel, né? Não sabia fazer uma soma, né? Aí, de repente, estou lá numa empresa daquela magnitude, ambicionando e crescimento e tentando ajudar eles da melhor forma. Então, estou lá até então, fazem agora 5 anos e meio de empresa, já concluí o programa de trainee, recebi lá a conclusão, passei a um cargo antes da gerência e desde março, desde o início do ano passado, me tornei gerente de marketing dentro da empresa. Pipo, e tu estava me falando em off ali, né? Que tu ia para os Estados Unidos agora fazer um curso. Conta um pouquinho para nós como é que vai ser esse curso, qual a importância dele a partir desse momento no trabalho. Então, é fundamental, Denis, para mim, assim, é a realização de um sonho de verdade. Assim. Eu sempre, quando criança, via aqueles filmes na TV, né, de aquelas universidades renomadas, né, bonitas. Aqui no Brasil também temos ótimas universidades. A gente via na televisão e pensava, pô, quem sabe um dia, né? E por ter sido aprovado no programa de trainee da TIM e ter me tornado gestor dentro de um período de tempo, né, concluído agora como gestor há 1 ano e pouco, a TIM me premiou com um curso fora do Brasil, né? E a universidade vai ser em Harvard, né? Então, assim, vou realizar esse sonho de infância, de olhar para lá e na televisão e chegar lá. Então, a gente iria agora em junho, em função do momento que vivemos agora, né? Em função do coronavírus, foi postergado, provavelmente vai ser em novembro ou dezembro, se lá estiver melhor a situação. Mas é a realização de um sonho, né? Que voltando um pouco o que a gente falou ao longo de toda essa trajetória que você bem mencionou, Sidney, graças àquela primeiro passo de começar estudando e manter o estudo até aqui, né? Eu acho que tudo, como eu falo muito, né? Cheguei até aqui por causa daquelas decisões, né? E realmente é fato, né? Quando você vê agora essa situação, é por causa daquilo. Sem aquilo você não consegue, né? É premissa, né? Para chegar até onde está hoje a situação comigo. Então, eu estou muito feliz e muito grato com esse curso aí. Acho que é a realização pessoal de um sonho muito importante, vai me ajudar muito no desenvolvimento dentro da própria TIM, dentro da empresa. Quero poder ajudar mais ainda eles, né, de uma forma bacana, que nossa empresa possa crescer bastante, poder ajudar cada vez mais as pessoas. Enfim, é muito legal a gente poder ter condições, né, a vida te permitir trazer aí melhorias para a nossa sociedade. É muito legal. Isso me anima muito. Ô Pipo, voltando um pouquinho para o futebol, né? Sim. Se fosse para ficar conversando, a gente ficaria conversando sobre histórias até amanhã, né? Muito. E algum café. Mas a gente sempre fala de momentos bons, de formar cidadãos, de ser pessoas do bem, do apoio da família. Mas a carreira no futebol, como tu bem mencionou, né, ela é curta e tu passa por momentos difíceis, às vezes de lesão, às vezes porque o atleta ele vai para muito longe e não consegue ficar longe da família. E fosse para citar aqui, a gente ia ficar citando bastante coisa. Na tua carreira, né, qual foi o momento mais difícil? De tu ficar longe da família, da lesão, que tu poderia citar para nós, que tu passou quando tu tinha 17, quando tu já tinha 20, talvez tenha 2, 3, mas cite o momento mais difícil, assim. Olha, vamos falar de 2 momentos, né? Acho que o primeiro foi a mudança, né? Quando eu tinha 15 para 16 anos, até então só Blumenau, família, casa, pai, mãe, irmãos, amigos, e ter que morar sozinho em Porto Alegre, né? Que não é perto, não dá para ir todo final de semana e voltar. Precisa ficar lá, precisa estudar, precisa continuar a sua vida, né? Ali acho que foi um momento difícil, né? Foi ali uma decisão bastante complicada. Eu lembro a nossa família aqui em reuniões e reuniões até a gente confirmar que realmente eu iria. Então esse foi um momento talvez bastante difícil. Quem me conhece sabe que eu sou muito próximo da minha família, sempre fui. Então isso tem um agravante, né? Então quando você fala aí, mas assim, acho que também me ajudou, porque a comunicação na época já vinha crescendo, então tá mais fácil de falar com eles. Então tudo isso
colaborou para chegar hoje, talvez, numa situação onde é tranquilo me mudar para algum lugar. Então, às vezes, você tem que tomar essas decisões difíceis mesmo. Você tem que sair da sua zona de conforto e entrar em um meio que você talvez nem faça ideia de como seja para se desenvolver. Acho que o segundo foi da lesão, né? Naquele que eu mencionei rapidamente, foram 7, 8 meses, né, de lesão. Estava em um momento muito bom, aquela altura, era capitão do time, tinha tendência de ser convocado para a seleção sub-17 brasileira, e acabou acontecendo, né? No lance sozinho, foi uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho, e acabou acontecendo, faz parte. Foram 7, 8 meses, mas é muito duro, porque quando a gente está nesse desenvolvimento como jovem, né, nas categorias de base, qualquer interrupção nesse sentido, você acaba ficando para trás, né? Em alguns casos, você acaba perdendo tempo de desenvolvimento. Você está em fase de crescimento, você está em fase de desenvolvimento físico, né, mental também, né, emocional e técnico. E aí você interrompe assim, né, para eu que não sou uma pessoa baixa, né, sou alto, isso até atrapalha mais, né, segundo os especialistas falam, né, um cara mais alto tem dificuldade de se recuperar. Então, esse momento também me atrapalhou. Mesmo depois tendo uma história legal, foi bastante difícil. Minha mãe foi uma heroína, ficou comigo 35 dias em Porto Alegre, carregando minha perna para lá e para cá, até poder botar o pé no chão. Foram 35 dias. Então, assim, minha mãe é uma guerreira, porque acho que, né, tinha que subir lá o prédio que não tinha elevador, nós íamos devagarinho, assim, com a muleta. Foi bastante difícil. Mas eu tento sempre achar o lado bom. Acho que ele fez eu responder positivamente hoje nas dificuldades que eu tenho na minha vida. Só para finalizar, Pipo, a gente já está na reta final aqui, falta em torno de uns 6 minutos, 7 minutos no máximo, até o Instagram chegar e cortar a gente. Às vezes ele pode cortar do nada. A gente até pede desculpa para quem está acompanhando se ele vier a cortar do nada. Entendeu? Não é nós que cancelamos a transmissão, é o Instagram que cortou. Pipo, tu falou anteriormente da passagem pelo Grêmio, tu falou da passagem pelo Boa Vista, ali quando tu jogou contra grandes jogadores do Rio de Janeiro, falou pela passagem pela Catanuvense. Mas um outro time que tu jogou, e eu creio que também seja um grande desafio, é o Asa, né? Sim, Chegou a jogar no Asa? Joguei. Como é que é? Foram 6 meses. Foram 6 meses. Foi a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2010. Foi 21. Oi? 21 anos. 21 anos eu tinha na época. E foi interessante, foi importante, porque conheceu um espaço diferente dentro do país, né? Eu acho que o futebol também traz isso, né? Não sei se eu mencionei antes, mas a diversidade, né? A diferença entre as pessoas. Isso você acaba aprendendo a conviver isso muito jovem, né? Você presencia situações muito diferentes, de pessoas diferentes de qualquer lugar do mundo, né? Porque nós tínhamos lá no Grêmio também muitos estrangeiros. E lá foi uma situação dessa, né? Eu fui pro Nordeste brasileiro, uma região até então que eu não conhecia, né? E não foi numa capital, Maceió, né? O Asa fica em Arapiraca, que é 120 quilômetros de Maceió. Então, é um pouco longe, é o agreste nordestino. E pude ver o quão fantástica é a vida lá, ou pode ser eu falo muito, né, que a alimentação foi a melhor alimentação que eu tive no mundo. Os sucos que eu tomei lá foram os maravilhosos. A fruta do Nordeste é muito boa. Mas o esporte lá também é muito desenvolvido. Eles são apaixonados pelo esporte, o nordestino como um todo, né? Então, a experiência lá foi boa nesse sentido, de poder conhecer uma nova cultura, poder conhecer novos hábitos, ver a paixão de um povo por um esporte, né? No caso do alagoano também, é um cara apaixonado. Você vê lá o CSA no passado, por mais que a campanha não tenha sido das melhores, o estádio sempre cheio, sempre com muita torcida, e com o Asa não era diferente. Assim, o povo de lá é muito acolhedor, é muito bacana, é muito bom de morar lá. Foram 6 meses muito legais lá. Show de bola, Pipo. Pipo, a gente está agora no final. Eu queria até que tu mandasse as considerações finais, mandasse uma mensagem aí para os nossos alunos aqui da Escolinha PEF e uma consideração final para a gente chegar agora no encerramento. Olha, agradecer mesmo o convite de vocês. É bom a gente conversar, a gente relembra, né, histórias juntos, por mais que a gente tenha escrito aqui no papel para poder passar para vocês as melhores possíveis, né, e influenciar quem está assistindo, as crianças que vocês têm aí. Agradecer esse convite, salientar o trabalho bonito que é feito, né? Denis, Sidney, vocês dois têm um papel fundamental, né? Como o Wallace na pergunta disse, tem diminuído o número de crianças. Acho que é missão nossa, de vocês, fazer esse número não diminuir mais, né? Se manter e depois voltar a crescer
porque a gente sabe o quanto o esporte é importante na carreira de qualquer ser humano, né? E aí falo para os pais também, vocês têm um papel importantíssimo dentro dessa construção, assim como foram os meus para mim, né? Chego onde cheguei hoje em função deles também, né? E das pessoas que estão ao meu lado, dos meus amigos, né? E dos pais dos meus amigos. Esse meio é muito positivo, né? É importante que vocês, alunos, pais e vocês como treinadores saibam disso. O meio é muito positivo, de uma forma geral. Tem várias frentes que ajudam no desenvolvimento de uma criança. Então, agradecer mesmo pelo convite, né? Espero poder ter passado um pouco dessa história para vocês, que eu tenho muito orgulho de contar, né? Vejam, não estou jogando futebol hoje, mas sou muito grato ao que o futebol me trouxe, né? E quando eu era criança eu não imaginava isso, era futebol, 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 né? Mas era só isso que eu queria ser, né? Eu acho que hoje, com a cabeça um pouco mais velha, mais antiga, assim, a gente aprende, né? E quem puder também tomar esse cuidado de continuar estudando, influenciar seus filhos, aprende a dar valor a outros caminhos, né? Quando você chega na idade mais velha, tem vários caminhos de sucesso, né? O futebol é um ótimo caminho e tem que sonhar mesmo nele. Mas também tem outros caminhos que quanto mais você se capacitar e estiver preparado para eles, você vai também poder escolher por eles. Até por isso que a minha decisão não foi difícil quando eu a tomei há 5 anos atrás. Ô, Pico, primeiro queria te agradecer, né? Sabe que a nossa amizade, ela foi uma amizade irmão, né? Foi quase família, né? Sempre quando eu falo da tua mãe, para minha mãe sempre fala, tia Ana foi a segunda mãe, né? Tia Ana foi a segunda mãe, né? Então, eu vi o Queco mandando um abraço para nós. Eu acho que tu enfatizou muitas coisas importantes. Tu conseguiu ser jogador, estudar e tá tendo uma carreira vitoriosa na tua vida profissional, né? Isso sempre eu vou passar para os meus alunos, independente se você não alcançou ser jogador de futebol, mas você tá preparado para o que vier, né? Qualquer profissão que seja, né? Não só o jogador. Isso eu acho que tu enfatizou bastante, é bastante o que eu falo para os meus alunos, e eu acho que nós só temos a te agradecer por essa live, foi sensacional tu poder mostrar um pouco da tua carreira, do que a tua família te proporcionou e te ajudou na carreira profissional do futebol e também no embalo da carreira profissional. Isso é muito importante o atleta saber, né? Porque, como mesmo você mencionou, o atleta de futebol ele se aposenta cedo, então, fundamental ele estar preparado para isso, né? E só temos a te agradecer, eu e o Sidney, e agradecer a todos que passaram e estavam assistindo um pouquinho. A live vai ficar 24 horas aí, tá estourando o tempo. Te desejo um abração, sucesso, tu sabe que mora no meu coração. Beijão para tua família, pro Paulo, pro tio Ronaldo, que deu pouco puxão de orelha em nós quando nós era pequenos. E a tua mãe, que foi pessoas fundamentais que eu guardo aqui dentro do meu coração, tá, Pipo? Um abraço, obrigado por tudo. E sei que tu tinha muitas coisas para falar, mas a gente vai ter que encerrar porque tá em 59 minutos e aí vai estourar o tempo. Sem problema. Fechou, obrigado pelo convite. Obrigado aí pela parceria. E fiquem ligados, que nem o Denis falou, a gente vai botar esse vídeo no Facebook para ter lá para quem não acompanhou. E esse vídeo fica disponível no Instagram, no Stories, por 24 horas. Valeu, Pipo. Valeu, Denis. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, gente. Boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.